x mais 3 igual a 5. Quer saber um pouquinho mais sobre variáveis? Logo após a vinheta. Olá, sou o professor Wendel e hoje nós voltaremos a falar sobre programador em Python. Na última aula nós discutimos sobre os campos onde pode trabalhar o programador em Python. E eu ainda comentei com vocês sobre ter um dos maiores salários e trabalhar em uma das melhores empresas. Falei também na última aula sobre a IDE do Python, que é o Google Colab. Como organizamos o nosso trabalho, nós fizemos o nosso primeiro programa, que foi o print de curso em Python NaveMaker. Falei sobre a função de comentário e o certificado que vai ter no final dessa série. Hoje nós vamos falar sobre variáveis. E já vou iniciar da seguinte forma. Vou vir aqui em texto, colocar 2 hashtags, no caso um subtítulo. E nesse subtítulo eu vou colocar variáveis tipo texto. Nas minhas variáveis tipo texto, eu vou deixar um nome aqui na frente, que é string. Toda variável tipo texto ela vai receber esse nome, que é string. Então, vou clicar aqui em código, vamos ver o que é um string. Por exemplo, vou colocar aqui a variável A, vou colocar o valor de igual e eu vou colocar aula, tudo bem? É claro. Então, como nós lemos? A recebe aula. Mas, professor, você colocou A igual a aula? Sim, coloquei A igual a aula. Mas nós lemos A recebe aula. Para mim poder ler A igual a aula, eu poderia colocar assim, ó, A igual com 2 símbolos de igual aula. Se tiver um único símbolo, A recebe aula. Tudo bem? Vou criar uma variável chamada B. B recebe, vou colocar aqui um D. Eu só esqueci de colocar os espaços aqui, vocês vão entender o porquê desses espaços. E eu vou colocar aqui um C e eu vou colocar Python. Se eu pudesse somar A mais B mais C, o que sairia como resposta? Não sei. Vamos ver o que o Python fala? Print A mais B mais C. A mais B mais C é exatamente igual a aula de Python. Por quê? Porque as minhas variáveis, elas armazenaram esse valor na variável A em aula, na minha variável B, D, na minha variável C, Python. Então, o que é uma variável? Variável é um espaço que nós armazenamos na memória e nós vamos representar esse espaço na memória por uma letra ou um texto que seja pequeno, é claro. E esse texto ou essa letra não pode iniciar nem com número e nem ter pontuações ou caracteres especiais que não seja o underscore ou o famoso underline. Então, posso fazer uma variável, por exemplo, assim, AA. Essa minha variável AA recebe NaveMaker. Então, essa minha variável A recebe NaveMaker. Quando eu colocar aqui, ó, A, ele vai me trazer como resultado o NaveMaker. E se eu colocasse A-A? Não posso. A.A? Não posso também. E assim por consequência. O único caractere especial que eu posso utilizar é o underscore. Tudo bem? Não posso colocar também espaço. A espaço A. Não posso, é um caractere especial até o espaço. Tudo bem até aqui? Falei da minha variável tipo texto, nós chamamos ela de string. Eu vou criar minha próxima variável. Ela vai ser variáveis tipo inteiros. Ela vai receber o comando int. Então, eu vou criar uma variável aqui e vou chamar de número 1. Então, 1 recebe o valor de 1. 2 recebe o valor de 2. 3 recebe o valor de 3. Não vou colocar o chapeuzinho 3, porque, de fato,
ele vai dar erro. Então, vou deixar aqui 3 dessa forma. E uma coisa que eu não falei de variáveis de texto que são diferentes das variáveis de número, eu posso somar as minhas variáveis em relação ao texto, mas eu não posso fazer subtração ou outra operação delas. Por exemplo, A menos B. Não posso, dá um erro. Diferente das minhas variáveis tipo inteiras. Minhas variáveis inteiras eu posso vir aqui e colocar print 1 mais 2 menos 3. 1 mais 2 é igual a 3 menos 3 igual a 0. Então, me dá uma resposta correta. Posso fazer, por exemplo, uma multiplicação? Esse asteriscozinho. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 é igual a 7. Posso fazer uma divisão? Vou colocar aqui, 2 dividido por 3 dá 0,66, mais 1, 1,66. Esse aqui é um tipo inteiro. Posso fazer todas as operações. Agora, vou colocar 2 aqui para poder ser um subtítulo. Variáveis tipo flutuante. Essas variáveis tipo flutuante, elas vão receber o valor de float. Esse tipo de número, geralmente são as constantes. Por exemplo, o π. O π, ele recebe o valor de 3,14, 15, 16, 92 e por aí vai. Por exemplo, raiz de 2 recebe 1,41 e por aí vai. Então, quando eu fizer a multiplicação, por exemplo, print, fazer a soma. Π mais raiz de 2. Quando eu fizer essa soma, olha lá, vai me dar valor. Se eu fizer uma multiplicação, se ele tiver como float, posso fazer qualquer operação. Agora, se ele aparecer como tupla, porque ele está identificando que é uma constante, aí não. Aí eu só posso fazer operações básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Uma tupla, mais para frente nós vamos ver o que é. Esses aqui são números quebrados. Pode ser constantes ou pode ser, por exemplo, um 2,5, um 2,3 e qualquer outro valor que seja com ponto. Agora, na nossa última classe, vou deixar aqui variáveis tipo booleanas. As variáveis tipo booleana, eu vou trabalhar com o comando bool. Elas são variáveis tipo verdadeiras ou falsas. Como assim? Criar aqui uma variável verdadeira e essa variável vai receber o valor de verdadeiro. Acertou, miserável. Eu vou criar uma variável tipo false e essa variável vai receber o valor de... Perceba que agora a primeira letra aqui é maiúscula. Tudo bem? Se você colocar essa letra minúscula, ela não vai aparecer a função certinha. Essa variável tipo verdadeiro ou falso vai nos ajudar principalmente em condicionais. Se algo é verdadeiro, então faça isso. Caso contrário, no caso sendo falso, faça outra coisa. Então aqui, com essas duas, eu tenho como fazer operações. Por exemplo, print verdadeiro mais falso. Ele vai te dar o valor de zeros ou uns. O 1 é verdadeiro, 0 seria falso. Com isso, nós podemos trabalhar com condicionais e é muito importante essa partezinha das variáveis booleanas. Então, vamos retomar aqui o que nós vimos hoje. Nós vimos as variáveis tipo texto, que são as strings. Vou fechar aqui essa parte. Perceba que tem uma célula oculta aqui. Vimos as variáveis tipo inteira, que recebe os valores inteiros. Vimos as variáveis flutuantes, que podem ser as constantes. E temos as variáveis booleanas de verdadeiro ou falso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os tipos de print. Aula 3, os tipos de print. Eu vou deixar até uma guia de código aqui. Então é isso, galera. Até a próxima aula.